livro de Samuel. Glória a Deus. Primeiro Samuel capítulo 14. O tema da nossa pregação nessa noite é: a fé que ousa sempre triunfa. Vamos repetir todos juntos? A fé que ousa sempre triunfa. Vocês falam depois de mim. A fé que ousa sempre triunfa. Sempre triunfa. Amém? Então a fé que tem ousadia, ela vai triunfar. E nós precisamos ter ousadia, fé nas nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou usar hoje a NVI, fica mais fácil para todos entenderem. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jonas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor, em Siló. Ninguém sabia que Jonas havia caído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Se você puder grifar essa expressão, eu já vou explicar por quê. Um penhasco íngreme. Um se chamava Bozer, grifa essa palavra aí, Bozer, e o outro Sené, grifa o Sené, ou Bozés. Havia um penhasco, aqui outro penhasco, grifa aí o penhasco, ao norte na direção de Micamás, e o outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Verso 10. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós do que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritavam para Jonas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés,
e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Verso 15: então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Amém? Curve a sua cabeça comigo, vamos dar uma palavra de oração. Senhor, eu peço nessa noite que o Senhor venha soprar toda frieza espiritual, toda geleira em relação à nossa fé, em relação à sua palavra. Que o nosso coração nessa noite possa ser como de Jonatas, um coração encorajado, um coração intrépido, um coração ousado, que decidiu crer, decidiu acreditar na sua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço, amém e amém. Irmãos, no capítulo passado que eu preguei aqui na igreja, nós vimos a consequência, nós vimos os efeitos, a consequência da loucura, da desobediência de Saul, quando Deus disse para ele esperar e ele não esperou. Nós vimos os efeitos, os resultados da incredulidade desse homem, a incredulidade que levou ele a perder todas as bênçãos de Deus, perder o reino que Deus tinha, os propósitos que Deus tinha para a vida dele, a falta de fé na palavra de Deus. Quando o nosso coração deixa de ter fé na palavra de Deus, nós deixamos de receber as muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? E agora nesse capítulo, diferentemente, nós estamos vendo a sabedoria de Jonatas. Nós estamos vendo aqui nesse texto que Jonatas, diferentemente do seu pai, foi um rapaz cheio de fé, um rapaz cheio de ousadia. Então vamos dizer assim, o seu pai expressa uma feiura, uma incredulidade, e agora Jonatas aqui, o escritor que está escrevendo o livro de Samuel, coloca o filho dele como um contraste. O tempo todo o livro de Samuel trabalha com contrastes, dois exemplos, um positivo e um negativo. Depois nós vamos ver esse mesmo contraste quando chegar Davi. Logo para frente nós já estamos chegando próximo, quando Jessé vai na casa, o profeta vai na casa de Jessé levantar Davi. Pois bem, Saul, qual é o maior contraste aqui? Saul, ele não faz nada, sabendo que os filisteus estão próximos ali, ele não faz absolutamente nada diante daquela situação, diante daquele desafio. O texto diz que ele tinha 600 soldados com ele. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo, um pouquinho antes, no capítulo 13, versículo 22, diz que no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Então, vamos pensar aqui na cabeça de Saul, como que ele pensou? Eu tenho 600 soldados, só que os meus soldados estão sem espadas, estão sem armas, sem lança, então não existe nenhuma possibilidade da gente enfrentar os filisteus. Vamos ficar por aqui mesmo, não vamos entrar nessa guerra, porque nós não temos como enfrentar essa situação, nós não temos como agir numa situação dessa, porque nós estamos desarmados. Consequentemente, o que acontece? Ele não toma nenhuma iniciativa, ele não toma nenhuma iniciativa para mudar aquela situação.
Porque ele disse: nós não temos armas, não tem como nós lutarmos contra os nossos inimigos. Enquanto Saul está sentado, sem nenhum tipo de iniciativa, sem nenhum tipo de atitude para mudar aquela situação, o capítulo 14 que nós acabamos de ler, o que diz? Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou ao seu pai. Não é isso que diz o texto? Ele não contou ao seu pai. 1 Samuel 14, 1. Por que ele não contou ao seu pai? Porque provavelmente o seu pai ia dizer: filho, não adianta, eles são mais, nós não temos armas. Então, para não ser contaminado com essa letargia, com essa incredulidade, com a dúvida, sabe o que ele fez? Se calou, só pegou o escudeiro dele e falou: vamos lá, que Deus vai nos dar a vitória, mesmo não sendo nós dois. Porque para Deus tanto faz salvar com muitos ou com poucos. Se Deus estiver nesse negócio, nós vamos vencer essa batalha. Amém. Olha a atitude desse rapaz, do filho do Saul, completamente diferente. Enquanto o seu pai está sentado lá, debaixo da árvore, confortável, ele diz: nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir para cima desse inimigo, porque senão eles vão nos destruir. Nós precisamos enfrentar essa situação. Não podemos ficar sentados vendo a vida passar. Nós temos que fazer alguma coisa. E de fato eles foram, se enfiaram lá no desfiladeiro, no penhasco, e os dois iam descendo o penhasco, e os inimigos foram ao encontro deles. Enquanto um chegava, um puxava e o outro matava, um puxava e o outro matava. E aí eles viram que Deus começou a dar vitória para eles. E se você continuar o texto, diz até que o grupo que estava com Saul depois foi encorajado pela atitude deles, e naquele dia Deus mandou um tremor e eles venceram os filisteus, por causa da atitude de um rapaz, por causa de uma atitude de um homem que disse: nós não podemos ficar parados diante dessa situação, nós temos que fazer alguma coisa. E nessa noite, baseado nessa história de vitória, essa história de Jonatas, eu quero tirar aqui com você nessa noite, quero falar sobre lições de fé. A nossa pregação nessa noite vai dar exemplos de lições de fé. O que nós temos que fazer quando nós estivermos diante de um inimigo maior do que nós? Diante de uma situação que, humanamente falando, não tem jeito. Você olha para a situação e fala: ela é improvável, não tem como eu reverter essa situação. Eu estou diante de um gigante, de uma situação, porque era isso que eles estavam. Eram dois homens, só os dois estavam armados, contra todo um povo. Mas Deus honrou esses homens, porque eles não ficaram parados. A resposta de Deus, a direção de Deus veio quando eles tomaram um passo. Então essa é a primeira lição de fé. Primeira lição de fé que eu quero compartilhar com vocês nessa noite aqui. Primeiro, a fé bíblica, a fé busca oportunidades para agir. Quando o seu coração está cheio de fé, ele busca oportunidades. Você não fica parado, você busca oportunidades. Olha que curioso, né? Eu estava aqui meditando no versículo 6. Jonas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, sejam com muitos ou com poucos. Em outras palavras, ele tomou uma atitude. Quem sabe Deus não vai usar eu e você para a gente conquistar e vencer os filisteus.
Eles tomaram uma iniciativa, eles tomaram uma atitude. Isso encheu o coração do escudeiro de fé. Ele disse: o que você fizer, eu estou dentro, nós vamos fazer junto, nós vamos para cima dessa situação. Veja bem, ele não sabia muito o que fazer. Talvez você esteja hoje numa situação que você não sabe muito o que você tem que fazer. Você diz: eu não sei muito o que tem que fazer nessa hora da minha vida. Vocês estão entendendo, irmão? Jonatas não tinha vamos dizer assim, um projeto detalhado do que ele ia fazer. Ele não tinha um esquema detalhado. Ele tinha uma vontade de vencer a adversidade, de vencer o inimigo. Ele tinha no seu coração um desejo. Eu digo para você que é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela não fazer nada diante dos problemas. Você fica só vendo o problema. Não, você tem que fazer alguma coisa. Pelo menos para você dizer: eu tentei fazer. Eu tentei fazer alguma coisa. Não fiquei esperando a situação. Eu telefonei, eu liguei, eu fiz contatos, entende? Eu orei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. As pessoas que geralmente se entregam à depressão é as pessoas que perderam a vontade de tentar. A depressão entra quando você não quer fazer nada. Você quer só apagar a luz e não vê do dia começar e do dia terminar para você fazer a mesma coisa. Então você perdeu a vontade de lutar. Mas Deus está falando para você aqui hoje à noite: se você quer um milagre na sua vida, você não pode parar, você tem que continuar marchando. Você tem que continuar caminhando. Jonatas não sabia o que fazer, mas uma coisa ele sabia: eu não vou ficar no grupo dos que não estão fazendo nada, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Quando ele viu o seu pai, ele disse: eu estou cansado de ver pessoas inativas. Se eu ficar junto com meu pai aqui, eu tenho espada, meu pai tem, ninguém mais tem. Talvez eu consiga me salvar. Não, mas tem mais pessoas envolvidas. Nós temos que lutar por Israel. Nós temos que lutar pelo nome do Senhor. Existem coisas maiores envolvidas. Por que nós vamos evangelizar? Porque nós estamos aqui hoje à noite, nós somos representantes de um reino, e Deus espera que nós, como embaixadores do seu reino, anunciemos para as pessoas que Deus está querendo se reconciliar com elas. Se elas não quiserem, não é problema nosso, mas nós fizemos a nossa parte. Servo bom e fiel. Não ouviremos do Senhor servo inútil. Como diz o Irsby, tem pessoas que quando chegar no céu, Jesus vai falar: entra, servo bom e fiel, foste fiel um pouco sobre o mundo. E tem outros que Jesus não vai falar nada, tipo assim, entra, não tem nada a dizer, porque não plantou, não fez nada pelo reino de Deus. Como você falou, viveu só comigo. Servo, Jesus usou essa expressão, servo inútil. Porque, irmã, quando você vem aqui limpa a igreja, você pode ter certeza que Deus está vendo o seu esforço. Você pode ter certeza que Deus está vendo o amor que você tem pela casa dele. E às vezes você nem sabe. Às vezes essa fidelidade, que parece uma coisa pequena, é o suficiente para ali na frente de Deus abrir uma porta e abençoar a tua vida. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer. Porque a Bíblia diz que a nossa obra no Senhor não é vã. 1 Coríntios 15, último versículo, vai falar que a nossa obra, nosso trabalho na obra do Senhor não é vã. Uma oração que você faz, a gente está aqui orando segunda-feira, não é em vão. Os céus estão ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo. Agora a gente não pode desistir.
Observa que, como eu falei, você fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Jesus falou para os discípulos, a gente estudou isso lá no discipulado. Uma multidão, Jesus chegou para os discípulos e disse assim: dê a eles de comer. E a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Amém? Ele não precisava aprender com ninguém, ele já sabia o que ia fazer. Mas ele queria testar o coração dos discípulos. Vamos ver o que vocês fazem diante do impossível. Aí um diz: Senhor, esquece. Se a gente tinha que ter uma conta bancária bem grande, tinha que ter um bom supermercado para ir lá e fazer compra. Esse aí não entendeu a matemática de Jesus. Aí teve um lá, o André, acho que foi o André, Felipe, o André, que foi um pouquinho melhor. Disse: olha, eu consegui esse menino aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, e trouxe a merenda dele aqui, o lanchinho dele. Aí o André trouxe o menininho para Jesus. O que Jesus fez? Ele mandou o menino embora com a comida, 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Mandou embora. Jesus falou: não, filho, obrigado, você está muito bem intencionado, mas isso aqui não vai dar. Foi isso que Jesus fez. O que Jesus falou? Dá aqui, porque o muito, o pouco, na mão de Deus vira muito. Você entende que Jesus, o que ele está ensinando a gente? Eu vou falar para você o que os livros de autoajuda estão falando. A valorização das pequenas coisas. Isso aí já é bíblico. O maior livro que tem de princípios é a palavra de Deus. O que Jesus está falando? Que você nunca deve desprezar as pequenas coisas da sua vida. Amém? Você não pode desprezar os pequenos começos da sua vida. A pessoa quer estar aqui, ó, quero ter uma empresa, quero estar aqui em cima. Mas Deus fala: você honra o que é pequeno? Ah, porque eu quero ter um salário tal. Mas você honra o pequeno salário? Você entende que entre você estar aqui e o grande, você tem que aprender a ser fiel no pequeno? Que é justamente isso. Por que Deus honrou a batalha de Jonatas? Porque ele ofereceu para Deus um pouco que ele tinha, que era só ele e o escudeiro dele. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde Deus honra quem não é fiel nas coisas pequenas. Se eu não honrar Deus nesse lugar pequeno aqui, como é que Deus vai me dar mais? Né? Se a gente não cuidar das ovelhas, e isso serve para todas as áreas da sua vida. Seja fiel no pouco. Seja fiel aonde Deus. Eu tenho certeza, Jonas, que você foi promovido porque você foi fiel no pouco. Que Deus sabia que podia honrar você dentro da empresa. Que você foi um cara que trabalhava até tarde, um cara que quando todo mundo estava indo embora você ficava, muitas vezes ajudando pessoas de outro departamento. Você está entendendo como parece que não, mas as pessoas estão te vendo? A gente acha que as pessoas não estão vendo, né? Ou que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está olhando você. Então seja fiel aonde Deus te colocou, seja fiel nas suas circunstâncias. Esse é o primeiro princípio de fé. O segundo princípio de fé, irmãos, anota aí. A fé bíblica, ela não ignora os riscos. A fé bíblica não ignora a realidade, os riscos, os perigos. Versículo 4: em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia o que eu pedi para vocês grifar aí? Um penhasco íngreme, que chamava Bozes, e o outro Sené. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a Bíblia. Quando a Bíblia às vezes nos dá detalhes geográficos, irmãos,
Eu lembro quando a gente era pequeno, na escola dominical, a gente fazia maratona da Bíblia para achar cidades, lugares, né? A gente brincava com a geografia da Bíblia. Mas essa não é a conotação. Quando a Bíblia fala de geografia, quando a Bíblia usa exemplos geográficos, ela está querendo dizer alguma coisa a mais, que talvez para nós não faz o menor sentido. Eu tinha até separado uma foto aqui. Eu vou mostrar para vocês exatamente onde eles estavam. Vê se você consegue ver aqui. Esse lugar é justamente em Miquimás. Passa aqui, irmão, para o pessoal da igreja dar uma olhada aqui, ó. Esse lugar aqui. Mostra a foto para o pessoal ver aonde é que Jonatas estava. Viu aí? Agora, sabe o significado desse nome? Bozés e Sené. Bozés significa escorregadio e Sené significa espinhoso. Sabe qual foi a estratégia? Sabe qual foi a estratégia de Jonatas? Ao invés de andar pelo desfiladeiro, como normalmente as pessoas faziam, sabe o que eles fizeram? Eles desceram o penhasco. Olha a estratégia que Deus deu para esse cara. Falou: a gente vai chamar os caras nesse penhasco aqui. Imagina assim como se fosse um V assim. De um lado estava uma montanha, do outro. Eles começaram a escorregar pelo penhasco e desafiar os inimigos. E eles então foram na direção deles. Foi a hora que eles conseguiram ali, no mano a mano, matar um por um. E Deus mandou ainda um tremor naquele lugar. Você entende que essa foi a diferença? Que eles entraram por um lugar que ninguém pensou, um lugar inacessível. Agora o que acontece? Quando o seu coração está cheio de fé, você vê oportunidade aonde outras pessoas não veem oportunidade. Você vê o milagre aonde outras pessoas não veem o milagre. Porque o incrédulo, o pessimista, ele olha para a situação e só vê dificuldade. Ele não vê uma saída. Já viu aquela frase que assim: tem gente que vê uma dificuldade em cada oportunidade, mas tem pessoas que vê uma oportunidade em cada dificuldade. Você é uma pessoa que vê uma dificuldade em cada oportunidade, ou você vê uma oportunidade em cada dificuldade? Vamos olhar para a nossa fé hoje. Cada um precisa responder para mim, não. Olha para você. Será que você é aquela pessoa que sempre vê, como diz a minha esposa, o copo está meio vazio, ou ele está meio cheio? Como que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? Lá embaixo, zero. Você está entendendo que Deus nessa noite quer avivar a sua fé? Deus quer aumentar a sua fé? Amém, igreja? Deus quer aumentar a nossa fé. O Senhor quer que alguma coisa aconteça na nossa fé. Então, diante desses desafios, quando Saul viu esses desfiladeiros, esses penhascos, ele disse: não tem como é que nós vamos lutar com esses vales? Como é que a gente vai? E Jonatas pensou: não, esse lugar, nós vamos usar isso de forma favorável. Eu vou chamá-los, e nós vamos pedir um sinal para Deus. Se nós chamarmos, eles disserem que vão vir até nós, é a hora que a gente vai lutar contra eles. E dito e feito, o soldado, o escudeiro estava ali do lado dele, só com a espada esperando. Então cada um que subir, ele ficou pendurado no precipício.
mas foi a estratégia que Deus deu para ele vencer. Eles mataram 20 inimigos aqui, soldados adversários. Você percebeu como Jonatas pensou diferente? Quantas histórias a gente sabe de pessoas que tiveram empresa, quebraram e não desistiu, foi lá. O presidente, o maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele quebrou, tentou no Senado, a noiva dele morreu. Se você olhar a vida dele, eu vou trazer para vocês aqui só uma lista de derrota, de coisas que deram errado. Esse cara tinha tudo para dizer: eu não vou fazer mais nada da minha vida, eu vou arrumar um emprego para carimbar papel. Esquece. Foi derrotado no Senado não sei quantas vezes, mulher dele, a noiva dele morreu, tudo errado na vida dele, mas ele não desistiu e se tornou o presidente, não é? E se tornou o presidente mais honrado, mais conhecido de todos os tempos. Entende? Ele não aceitou a derrota como derrota, ele aceitou a derrota como um aprendizado. Como um aprendizado. Então você não pode aceitar a situação e se acomodar. Ainda que você tenha que lutar lá no precipício, lá no desfiladeiro, lá no penhasco, mas Deus está dizendo que quando você vai, Ele vai com você. Você não está sozinho nessa situação. Amém, Jonas? Nós não estamos sozinhos nessa situação. Eu já vi Deus fazer, eu já vi Deus mudar a história, eu já vi Deus honrar, eu já vi Deus, tantas coisas Deus fazendo. Já vi o Senhor agindo de maneiras inúmeras. Por último, a fé bíblica tem Deus como seu maior apoio. A fé bíblica tem Deus como seu maior apoio. Versículo 6, olha o que Jonatas fala para o seu amigo, para o seu escudeiro. Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Ele diz: se Deus estiver do nosso lado, nós vamos vencer. Aquela frase que eu coloquei no meu status, do WhatsApp, eu coloquei a frase assim: um homem com Deus sempre vai ser a maioria. Você com Deus sempre vai ser a maioria. Você nunca está. Por outro lado, você pode estar rodeado de pessoas, se Deus não estiver do teu lado. Jonatas aprendeu que a confiança dele estava em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Se você põe a tua confiança no homem, ele vai te decepcionar, mais cedo ou mais tarde. Isso faz parte da natureza humana. Mas se a sua confiança estiver no Todo-Poderoso, o Senhor vai valer na tua vida. Ele vai fazer aquilo que Ele tem na minha vida e na sua vida também. Então o que Jonas percebeu? Que a salvação, o livramento não vinha dos esforços dele. Porque por outro lado, Jonas, você poderia se esforçar demais, mas se não fosse o favor de Deus na sua vida, como você testemunha aqui, você reconhece que é a mão de Deus, que é a mão de Deus que abençoa, né? Ai daquele que confia na sua inteligência, ai daquele que confia na sua esperteza. Não, a nossa confiança está em Deus. A Bíblia, minha esposa falou sobre orgulho hoje aqui, e é uma verdade. Eu preguei na outra igreja sobre Nabucodonosor. Você já leu a história de Nabucodonosor?
Nós pregamos no outro prédio. O Nabucodonosor viu o tamanho do seu reino, viu o tamanho do seu império. O que ele disse? Eu sou o homem mais poderoso da terra. Ele se considerava uma divindade, inclusive. E o Senhor usou Daniel para falar que ele iria perder o reino dele por um tempo, e que ele viria a comer com os bichos, que ele iria ficar como um animal. Suas garras cresceu, as suas unhas, ele perdeu a sua razão, ficou como um animal por um tempo, e depois Deus iria restituí-lo novamente. E quando Deus cumpre o propósito dele e restitui a sanidade de Nabucodonosor, ele levanta a cabeça para os céus e diz: eu, na minha arrogância, no meu orgulho, me esqueci que o Deus de Israel é o Deus que reina sobre todos os reinos da terra. Então eu, Nabucodonosor, reconheço que não há um Deus como o Deus de Israel. Ele manda escrever isso lá no seu reino, que o seu reino, o reino de Deus, é um reino eterno. No Novo Testamento, Herodes não deu glória a Deus, foi comido pelos bichos. A Bíblia diz que o anjo tocou nele, ele foi comido pelos bichos, porque não deu a glória a Deus. Então esse é um pecado seríssimo na Bíblia, o orgulho. O orgulho foi o que levou Satanás à queda. A Bíblia tem muita coisa ruim para falar a respeito do orgulho. Então nesse momento Jonatas disse: se o Senhor quiser, Ele vai nos levar à vitória. E Deus o levou à vitória. Então, se Deus está por trás das circunstâncias, você pode ter a certeza que as circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas as circunstâncias, Deus vai agir nela, viu, Cris? Se Deus está por trás das circunstâncias, ainda que elas sejam desfavoráveis. Então esse é um tempo para a gente conhecer o Senhor, é um tempo para a gente confiar na mão de Deus, é um tempo às vezes para Deus trabalhar no nosso coração, na nossa vida. Jonas poderia dizer: eu não vou tentar porque só tem penhasco aqui, a gente pode até morrer, ou então vamos fugir pela nossa vida, o que seria mais fácil, fugir dos problemas. Muita gente está fugindo dos problemas, ao invés de encarar a situação, elas preferem fugir dos problemas. Só que fugir dos problemas não faz os problemas sumir. Amanhã ele vai estar lá de novo, né? Você foge deles, mas eles não fogem de você. Esse que é o problema. Eu queria também fugir, correr bem longe, mas quando eu chegar lá na frente, eles vão estar lá de novo. Então não dá como você fugir, ou então você querer fugir da realidade da vida. Eu tenho problemas, então eu vou mudar de cidade, eu vou mudar para ver se eu mudo os meus. Não, lá na frente os problemas vão estar, porque se o problema está dentro do teu coração, não adianta fugir dos problemas. E talvez Jonatas, ele tenha se lembrado da história de Gideão. Lembra a história de Gideão? Essas tratativas de Deus na Bíblia com o seu povo é um exemplo. Eu tenho certeza que esse tratar de Deus com a história de Gideão foi um exemplo de inspiração, porque Israel tinha um exército de 32 mil. Deus falou: é muito, manda os covardes para casa, que a pior coisa é você ter covarde no grupo, eles contaminam as pessoas com dúvida, com incredulidade. Falou: 32 é muito, manda os covardes. Aí ficou para 22 mil. E Deus falou: ainda tem muito. A lógica de Deus, Ele manda diminuir o exército. Aí Gideão lutou com quantas pessoas ele tinha? 300.
Então, da onde será que Jonatas aprendeu que o Senhor pode impedir ou salvar com muitos ou com poucos? Lembra a história do rei da Síria, Senaqueribe? Eu estava relendo a história de Senaqueribe. O rei Senaqueribe mandou uma notícia para o rei Ezequias, que vão morrer todos vocês. Ele falou: não, o Senhor está conosco. Ele falou: Senhor, todos os povos que invocaram o nome do Senhor, todos eles perderam a batalha, todos eles perderam a guerra. Agora você vem falar do seu Deus, você vem falar do nome do seu Deus, vai ser mais um que vai ser engolido. Aí o Senhor disse para ele: deixa estar, fica vendo o que eu vou fazer. Deus levantou um anjo, e o anjo do Senhor matou mais de 120 mil, só em Samaria, só o anjo do Senhor. Por quê? Porque o rei Senaqueribe desafiou o exército do Deus vivo, o exército do Deus que nós servimos nessa noite. Aleluia, Jesus. E sabe uma coisa mais linda? É que Jonatas não estava lutando só por ele. Ele não estava, veja o versículo, que lindo, o versículo 12, para a gente terminar. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de quem? De Israel. Olha que lindo. Grifa na sua Bíblia Israel. Sabe por quê? Jonatas sabia que aquela guerra não era uma guerra egoísta, que ele não estava pensando só na sua felicidade, no seu umbigo. Ele estava lutando por um povo. O propósito era maior. Tudo que você fizer na sua vida, se não for para glorificar o nome do Senhor, esquece. Não tem Deus nesse negócio. Os nossos objetivos têm que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Aqui, e quando ele coloca o nome de Israel, sabe o que ele está fazendo? Ele está envolvendo, lembrando que Deus tem uma aliança com o seu povo. Como eu anotei aqui, Jonas estava oferecendo a vitória ao Senhor. Não se tratava de uma vitória pessoal, mas do povo da aliança. Você acha que Deus pode resistir quando os seus objetivos são para a glória dele? Você acha que Deus pode resistir quando os nossos objetivos são maiores do que a nossa própria vida, mas para que Deus seja glorificado? O problema é que nós estamos muitas vezes pensando numa vidinha egoísta, o meu mundinho, as minhas coisinhas, a minha vidinha. Não, a vida do cristão é o seguinte: quer comais, quer bebais ou façais, faça tudo para a glória de Deus. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Tem que ser tudo para a glória de Deus. E aqui é isso que ele faz. O seu objetivo, o seu interesse não era egoísta, era sobre o povo de Deus. E sabe o que Deus fez? No versículo 15: então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo. Aí veio sobre todos. E os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque, o chão tremeu, e houve um pânico terrível. Naquele dia Deus deu vitória para um homem que não se conformou a aceitar o não como a última palavra, ou o impossível. Porque ele diz: eu sou limitado, mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, o Deus que não tem limites para ele. E Deus deu a vitória. E aí, quando os sentinelas ouviram falar isso, foram falar para Saul. Aí é fácil, né?
Aí veio Saul, todo mundo, e lutou todo mundo e fugiu. Mas Deus é tão bom que acabou até dando a batalha do 23. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os que sobraram saíram correndo dos filisteus. Tudo porque um homem ousou crer em Deus. Tudo porque um homem disse: nós não podemos ficar parados diante de uma situação difícil. Nós temos que agir pela fé. E Deus honrou, assim como Deus honra aqueles que creem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Deus, eu creio que muitas vezes os desafios eles vêm nas nossas vidas para que nós possamos manifestar a fé na Tua palavra, a fé, Senhor Deus, segundo a Tua palavra. E eu quero Te agradecer nessa noite, porque o Senhor nessa noite nos desafia a crer. O Senhor nos desafia nessa noite a confiar e agir segundo a Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, quero Te agradecer nessa noite, Espírito Santo, por cada vida, por cada coração, e que o Senhor seja honrado, e que o Senhor seja louvado. Será que nessa noite você pode colocar a tua confiança no Senhor? Será que nessa noite você pode colocar a certeza do seu coração diante do Senhor Deus? Coloque, entrega, descansa no Senhor nessa noite. Descansa os teus olhos, descansa as suas dúvidas. Lança sobre Ele o seu fardo, lança sobre Ele as suas agruras, as suas dúvidas. Que o Espírito Santo nessa noite tome você. Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome. Toca, Senhor, o Teu povo nessa noite. Toca cada coração, cada um, Pai querido. Espírito Santo de Deus, toca, Deus. O Senhor está aqui nessa noite em nosso meio. Tua palavra diz